queridos, tudo bem? Mais uma vez aqui, com vocês. E hoje eu quero dar continuidade ao nosso trabalho, com crianças. E hoje eu gostaria de falar com você a respeito da importância dos trabalhos manuais. Mas é importante realmente fazer os trabalhos manuais com as crianças? Será que é algo que elas gostam? Bom, o que eu gostaria de falar para você é que a questão dos trabalhos manuais é fundamental. Primeiro porque as crianças, elas gostam de atividades, E é justamente uma maneira de fazer com que elas, como eu poderia dizer, se envolva, de forma prática e não apenas teórica, naquilo que você está ensinando, Naquilo que você está desenvolvendo em sala de aula. O trabalho manual, ele, na verdade, vai fazer com que a criança desenvolva aí a sua criatividade, as suas habilidades manuais, Então, isso é muito importante. Uma outra coisa também é que ela desenvolve a questão cerebral, Isso mesmo, a questão mental, emocional da criança, ela é desenvolvida a partir do momento que você, começa a trabalhar a desenvoltura, o desenvolvimento dela com artes, com trabalhos manuais, artesanato, como a gente diz, com essas atividades aí, com práticas, Então é muito importante. Agora falando, da nossa sala de aula, o que não é interessante, professor, é que você desenvolva aí, um trabalho manual, traga um trabalho manual para a sala de aula, mas que não tenha nada a ver com aquela lição que você ensinou, Não é justamente isso. Então, o que acontece? Se você vai ensinar uma lição, essa lição requer um trabalho manual, E aí, o que acontece? Você tem que desenvolver um trabalho manual que tenha tudo a ver com aquela lição, Tem tudo, é uma maneira de que a criança tem de assimilar melhor, Trazer, essa capacidade de ligar o trabalho manual à lição que foi ensinada, de ligar a teoria e a prática, Então é muito importante que você esteja assim muito atento a essa questão, porque o que acontece? Muita gente trabalha a questão da manualidade justamente como um passatempo, já acabei a lição, já cantamos, já contei a história, já brincamos um pouco, não tem mais nada para fazer. Bom, vamos fazer aqui um trabalho manual, Às vezes dá uma folha de papel até para criança e dá vários papéis picados, façam aí alguma coisa que não tem nada a ver, É simplesmente para, isso é o que eu tô lembrando, É justamente só para passar aquele tempinho, Já tá dando a hora e tal. E aí não é assim, Você não pode partir daí. Você tem que saber que tudo tem um objetivo, Pode ser, professor, que você já saiba disso, Mas acredite, tem muita gente que não sabe. Isso aí, eu digo a você, porque são coisas que eu já vivenciei, já vi, e são coisas que as próprias pessoas chegam para conversar comigo. É muito importante, não é passatempo, Tem que estar uma coisa ligada à outra. É importante também, se você faz o trabalho manual, porque também é algo que aquela criança, ela vai levar para casa, E ela vai, inclusive, poder conversar, a respeito dessa lição com os seus pais. Vai fazer com que ela fixe mais, essa lição, esse ensinamento, Ela tem aquela coisa palpável, Aquilo que dá para ela pegar. Não foi simplesmente uma ideia que foi passada. Algo que aconteceu comigo que eu achei assim, muito interessante referente a uma criança é o seguinte, era uma criança de 9 anos, a Priscila, e ela sempre estava na igreja, para a classe, de culto infantil. E era interessante que os pais dela não eram cristãos, mas ela todo domingo estava na classe e sempre levava alguma coisa para casa, Sempre levava uma atividade para casa.
E aí, muito interessante, sabe? Por isso eu falo muito, eu friso muito a questão, né? Do você amar o que você faz. Porque essa criança, a Priscila, ela era a única cristã na casa dela. E justamente porque ela sempre estava, né, levando uma atividade, sempre tinha como falar com os pais dela, sempre uma criança assim muito, como é que eu poderia dizer, muito viva, muito esperta, né? E que amava realmente estar ali aprendendo mais de Jesus. E foi justamente através dessa criança, através do seu testemunho, através do seu desenvolvimento, que os pais, né, começaram tipo assim, a se questionar, né? O que tinha assim de tão bom, né? Que a Priscila amava estar na igreja, amava estar no culto infantil. E aí esses pais acabaram que, por curiosidade, né, acabaram indo à igreja. E eu achei muito interessante porque, graças a Deus, esse casal, né, os pais da Priscila, se converteram a Jesus Cristo. Então você vê que mesmo que uma criança, né, apenas, né, a gente fala, né, é apenas uma criança, mas uma criança tem um poder de testemunho tremendo. E foi justamente o que aconteceu com a Priscila e os seus pais. Uma menina linda que amava aprender mais, né, de Jesus, saber mais de Jesus. E que através, né, de toda a dedicação da gente, o interesse por ela, né, o amor de trabalhar com crianças, que eu sempre friso, se você não ama o trabalho com crianças, então não assuma, não aceite quando vierem tentar, né, te convencer, né, porque às vezes a igreja, infelizmente, eu sempre digo, a igreja, ela sempre vê, não são todas, hein? Algumas igrejas veem o trabalho com a criança como aquele trabalho de segunda categoria, né? Que ninguém ama, ninguém quer aceitar, que é uma reluta. Inclusive, quando eu digo assim que você tem que amar, é porque tem gente que é tão tímida que já falou comigo, né? Eu aceitei ficar trabalhando com criança porque eu sou muito tímida, eu não gosto muito de estar na igreja, então aqui eu fico escondida, com as crianças eu sou eu, com as crianças eu posso rir, com as crianças ninguém me pergunta nada. Gente, não é assim, né? Por isso que eu digo, tem que ser um trabalho realmente com aquela mentalidade, é o meu ministério, é o trabalho que Deus me deu para desenvolver na minha vida cristã, né? Você é um verdadeiro pastor de crianças, né? Pastora de crianças. Se você assumiu isso como ministério, é uma responsabilidade muito grande. Então, se o seu coordenador, se o seu diretor, se o seu pastor, né, seja lá quem for, vier, ô fulano, assuma aí, a gente não tem ninguém para colocar, as crianças estão precisando. Se você não ama, se não tem o dom, então não assuma, a não ser que você sinta lá no fundinho do seu coração que é algo que, de repente, por algum preconceito, né, algum pensamento enganoso, né, você acabou não aceitando, mas que lá no fundo você gosta, você ama. Então, abrace isso e siga em frente, pedindo realmente ajuda a Deus, se especializando, e com certeza você vai fazer um ministério aí maravilhoso, viu? Isso é muito importante. Gente, por último, uma coisa que eu gostaria de falar com você, se você, né, já assumiu, né, eu espero que não seja através do vídeo, né, mas que você já tinha isso na sua cabeça, e digamos que esse vídeo esteja só reforçando, né? Então, se você já assumiu a ideia da importância do trabalho manual, você fazia, né, mas não era aquela coisa assim, bom, Sandra, não era bem sempre ligado às lições, era algo assim para ocupar o tempo, né? Hoje isso caiu por terra, não tem mais nada disso de, olha, para ocupar o tempo não, até os pais chegarem aqui pegar seus filhos, não, né? Agora é porque você falou de Davi, né? Então você vai fazer uma atividade aí que tem a ver com o rei Davi. Se você falou de Jesus, você vai ter uma atividade aí que vai ter a ver com Jesus, e seja lá a história que você tiver para contar, né? Então, uma coisa ligada à outra. Então, se você já sabe, como eu já falei no outro vídeo, né? Se você já sabe que você tem que preparar uma lição
e pelo menos a cada dia tirar seus 15 minutos aí, ó, tá pensando, imaginando o que que você vai fazer, né, usando a sua criatividade, usando aí, né, o Espírito Santo que tá falando aí no seu coração, na sua mente, né, o que que você vai trazer para essas crianças de especial. Então, da mesma maneira, né, se você vai falar sobre a vida de Elias, né, o que que eu posso fazer de trabalho manual, né, o que que eu posso trazer de interessante. Então, você já vai começar, ó, a imaginar, a pensar. Por quê? Porque o importante do trabalho manual não é você chegar lá na igreja, como eu já vi também, e abrir o armário e ver todo o material ali, né? E ver o que que a gente tem aqui, o que que a gente pode fazer, né? Então, o que que acontece? Então, você, como um professor assim, top de linha, né? Primeiro, né? Aí, top 10, né? Então, o que que você vai fazer? Olha, se eu vou falar sobre esse tema, então já estou com todo o material aqui estipulado, tudo separado, para tantas crianças, até passando um pouco, né? Porque vai que tem um visitante, né? Você é um professor tão bom que os coleguinhas chamam até outros, né, amiguinhos para estarem ali no culto infantil com você, ou na EBD, né? Não sei qual é o momento que você se encontra com as suas crianças, se pela manhã, ou se pela noite, ou pela tarde, não sei. Mas enfim, você é tão bom, é um professor tão amoroso, tão cheio de amor, né? Tão preparado aí, que as crianças, elas têm realmente aquela alegria, né? Porque às vezes o que acontece é que a gente pensa, né? Com esse mundo informatizado aí, quem é a criança que vai estar querendo estar em sala de aula, né? É muito importante, sim, esse contato, esse olhar no olho, esse, sabe, fazer coisas com as mãos, né? Escutar uma boa história, participando com os colegas, né? Ter as brincadeiras também. Em outro momento eu vou trazer para você também, falando sobre a importância das brincadeiras. Tudo que você estiver ensinando, né? Para que aquela criança ela faça um link, né? E entenda que tudo que você está ensinando, e outra, né, a importância de saber que aquela história que você está ensinando não foi uma história que ficou lá atrás, no passado, não. É uma história para viver o hoje, né, para fazer a diferença na vida dele hoje, porque ele vê essa diferença na sua vida. Então, isso é muito importante, professor. Então, você previamente já terá separado todos os materiais para você desenvolver aquele trabalho manual que tem tudo a ver com a lição, né, para as suas crianças, para os seus alunos, tá bom? Pastor infantil, pastor de crianças. Então, isso é muito importante. Tenha isso no seu coração, né? Tenha essa fé de que você não está ali para tapar buraco, que você não é uma pessoa ali, sabe? Porque não tem ninguém melhor. Tire isso da sua cabeça. Tire isso da sua cabeça. Só se você realmente não amar. Mas se você ama, então acredite. Independente de tudo que qualquer pessoa pense ou fale, você não. Você é uma pessoa que realmente se preocupa, né, com aquelas crianças, com a vida dessas crianças, com o futuro espiritual dessas crianças, com o presente espiritual dessas crianças. Então é essa a minha mensagem, é isso que eu quero falar para você. Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no meu canal e que Deus abençoe a sua vida e o seu ministério. Um abraço, fica com Deus e até a próxima.